Muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 5 da nossa série Seu Plano B no Digital. Que incrível, né? Espero que você esteja nos acompanhando aí desde o nosso primeiro episódio, né? Tem bastante conteúdo, bastante insight que a gente trouxe aqui para vocês. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber aí, né, a notificação de quando o vídeo sobe aí no canal, tá bom? E hoje é um episódio muito legal, muito interessante, preparamos bastante conteúdo para trazer aqui para vocês, né? E é um assunto que a gente vai falar hoje aqui para vocês de como você construir a sua liberdade financeira através do digital. Muito bem, começamos então a falar sobre um assunto que muita gente se esquiva, né? Que é falar sobre dinheiro. E a gente quer trazer para você aqui um conceito de que falar de dinheiro é bom, você precisa disso. Então, uma das primeiras coisas assim é que as pessoas não entendem a diferença entre independência financeira e liberdade financeira. Então a gente começa trazendo para você um conceito aqui extremamente importante. É bom que isso comece a ficar claro para você, porque você vai começar a entender que ganhar dinheiro faz parte do processo do seu crescimento. Nada de ficar aí limitado com aquilo que você ganha. Então, qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente fala em independência financeira, é aquela pessoa que conseguiu, vamos supor que essa pessoa tem um custo de vida de R$ 3.000. E essa pessoa, com seus rendimentos, com seus investimentos, ela conseguiu ter uma renda passiva, ou seja, ela fez investimentos que hoje trazem dinheiro para ela e que ela não precisa trabalhar, que todos os meses ali, pro resto da vida dela, esses R$ 3.000 vão cair na conta dela. Então isso a gente chama de independência financeira. Essa pessoa não precisa trabalhar, independente se ela trabalhar ou não, o dinheiro vai cair na conta dela todos os meses. Agora, essa pessoa ainda não é livre financeiramente. Ela tem independência, mas ela não é livre. A liberdade só vem quando você tem dinheiro em abundância, a ponto de dinheiro não ser um problema para você. Porque, por exemplo, se você tem lá um exemplo que eu falei, R$ 3.000, e você tem um rendimento que já vem ali dos R$ 3.000, você tem um limite, você está limitado àqueles R$ 3.000. Você não tem liberdade. A pessoa que tem liberdade financeira é aquela pessoa que, por exemplo, ela quer comprar uma passagem aérea e fazer uma viagem hoje, ela simplesmente vai lá, compra a passagem e vai. Porque ela tem liberdade financeira, ela tem dinheiro em abundância. Então, muita gente, e esses livros de finanças, os pseudos gurus da finanças, fala muito de você conseguir sua independência financeira. É um dos principais pontos, assim, você tem que ter isso na sua vida como meta, como desejo, ter a sua independência financeira para que você possa passar a trabalhar com aquilo que você gosta. Não ser uma obrigação, trabalhar, aquela obrigação de você ter que ter uma rotina das 8 às 18, trabalhar para alguém e ter que se sacrificar. Não, se você construiu alguma coisa na sua vida, que você consegue ter a sua independência financeira, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Então nem todo mundo acaba tendo esse objetivo na vida. Eu acho que todas as pessoas elas deveriam desejar isso, porque você tendo essa liberdade, você trabalhando com aquilo que você gosta e você sendo abundante financeiramente, que é um segundo estágio, acho que todo mundo deveria buscar esse segundo estágio também, a vida de todo mundo ia ser melhor, com mais qualidade. Então, você começa a entender aí esses conceitos e essa diferença que as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? E muitas vezes, e não sei se você pensa assim ou não, mas a independência financeira e a liberdade financeira não quer dizer que você nunca mais vai precisar trabalhar, né? Com certeza. É o contrário disso, assim como o Josean acabou de comentar, que te dê essa liberdade, te dê essa independência para que você possa trabalhar com aquilo que você gosta, não é mesmo? Exatamente. Não ser uma obrigação. Trabalhar para você não pode ser uma obrigação. Se você atingir o nível de independência, você não precisa mais trabalhar como obrigação. Você vai trabalhar com aquilo que a gente sempre fala, né? Se dinheiro não fosse problema, o que você gostaria de estar fazendo? E naturalmente as pessoas que vivem dessa forma, elas acabam ganhando inclusive muito mais dinheiro do que quem está trabalhando meramente ali por um salário. Bom, e aí agora que você conseguiu entender esses primeiros conceitos, qual é a diferença de comportamento entre as pessoas que são ricas e a diferença do comportamento das pessoas que são pobres? Bom, vamos começar pelo comportamento das pessoas que são pobres.
As pessoas que são pobres, elas trabalham para construir o que a gente chama de passivos. O que é um passivo? É aquilo que tira dinheiro do nosso bolso, né? Aquilo que a gente precisa todo mês pagar para ter aquilo. Por exemplo, se você tem um carro e você não usa o carro para trabalho, esse carro é um passivo, porque você precisa pagar manutenção, seguro, botar gasolina, você precisa pagar talvez uma mensalidade do carro, então ele tira dinheiro do seu bolso. Agora, se você utiliza o carro para trabalhar e ele é uma fonte de renda para você, ele já passa a ser um ativo. Quem hoje tem uma casa, a casa, se você não, essa casa não é alugada para você trazer, para te trazer rendimentos, essa casa é um passivo, porque tem manutenção, tem IPTU, tem uma série de coisas que você precisa pagar, que se você não pagar, você acaba aí, pode perder o imóvel, né? Então, isso é um passivo. E aí as pessoas que são pobres, elas trabalham para construir passivos. Ela está o tempo inteiro buscando comprar uma casa, comprar um carro melhor, ela quer um celular mais caro possível, ela quer o relógio mais caro possível. Muitas vezes, esses desejos das pessoas que são pobres não é nem por conta delas, elas querem provar para outras pessoas, ou mesmo a questão de pertencer à sociedade. Porque você vive num ambiente onde as pessoas olham muito o que você tem, não quem você é. Então, o status na sociedade, o status na sociedade. Então, essas pessoas, elas acabam assim, a grande maioria das pessoas vive o que a gente chama nessa corrida dos ratos, né? Porque essa pessoa, ela está sempre buscando mais, construir mais passivos. Isso quer dizer o seguinte, essa pessoa está assim, ó, se ela ganha 5 mil hoje, ela passou a ganhar 6, 7 mil, ela quer comprar um carro melhor. E ela vai gastar bem aquilo, ela ganha mais e quer gastar mais. Esse é o ciclo, né? Ganha mais, gasta mais. E quem fala muito bem disso é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que se você não leu, a gente recomenda que você leia, que fala exatamente isso, né? Ele fala da corrida dos ratos, que nada mais é do que você se tornar escravo do seu trabalho, né? Porque é bem isso, você ganha, você trabalha, ganha um certo valor e aí você gasta tudo. Aí você consegue ganhar aumento, ou enfim, né? Você ganha mais e você gasta mais. Você só fica gerando passivos, passivos. Então, nada mais é do que você ficar nessa corrida dos ratos, porque o ratinho, o que acontece? Ele fica naquela... Rodando, não chega a lugar nenhum. Girando ali, né? Naquela gaiolinha ali dele. E é isso. Ganhar mais, gasta mais. Ganhar mais, gasta mais. Eu não sei se você está vivendo isso na sua vida hoje, mas eu vivi exatamente assim. Então, toda vez que se eu ganhava 4, 5 mil, eu tinha o meu padrão de vida, mas se eu passei a ganhar 6 ou ganhar 7, eu nunca estava pensando em pegar esse dinheiro para o meu crescimento. Eu estava pensando em como que eu poderia ter um carro melhor, como eu poderia morar num lugar melhor, como eu poderia me vestir melhor, como eu poderia comer melhor. Então, todas essas coisas não é que não são importantes sim. Só que as pessoas que têm mentalidade pobre, elas estão sempre ganhando e gastando, ganhando e gastando. Já as pessoas que são ricas, elas fazem um caminho diferente disso. Só voltando aqui. As pessoas que são pobres, elas ficam nesse ciclo e elas se tornam escravas do trabalho. Porque o que acontece? Ela tem aquele padrão de vida de estar sempre gastando, ganha mais e gasta mais, e ela acaba se tornando prisioneira do trabalho. Então, se hoje ela trabalha e tem aquela fonte de renda dela, é dali que vem aquele padrão, essa pessoa já está habituada a receber isso, ela não tem coragem, e esse é um dos motivos aí que as pessoas têm muito medo de dar um próximo passo na vida, porque ela está presa num ciclo, ela está presa num ciclo que não leva ela para lugar nenhum, porque no momento em que essa pessoa que tem a mentalidade pobre perdeu o emprego, pode ser assim, que o cara ficou 5, 10, 15 anos numa empresa, e aí ele foi crescendo dentro dessa empresa, tem hoje um salário legal, mas aí veio alguma situação inesperada e essa pessoa perdeu o emprego. E aí o que acontece com o padrão de vida dessa pessoa? Vai embora, né? Porque dificilmente a pessoa vai conseguir um outro emprego que paga tão bem, talvez, quanto ele recebia, porque ele construiu isso ao longo de talvez alguns anos, e aí a pessoa vai se dar conta de que ela talvez tenha que se desfazer de uma série de coisas porque ela não consegue manter aquilo ali. Isso aí é uma das razões aí de muito sofrimento na vida de muitas pessoas. Bom, e as pessoas que são ricas, quais são os comportamentos que essas pessoas têm? Diferente da pessoa que é pobre, ela pensa em construir ativos. O que é ativo? Ativo aí no conceito financeiro é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então as pessoas que têm a mentalidade e o comportamento de alguém rico,
ela se comporta muito mais na construção de algo que vai trazer rendimento amanhã do que o imediatismo, aquilo que vai trazer retorno imediato. Então, por exemplo, não quer dizer que essas pessoas que têm mentalidade rica, elas não querem ter um carrão, elas não querem ter uma casa legal, um relógio, sei lá, de ouro, ou um celular de boa qualidade. É óbvio que elas querem. Todo mundo quer isso na vida, não tem nenhuma pessoa que não quer viver o melhor que a vida pode oferecer. Só que as pessoas que têm esse comportamento rico, ela vai no caminho inverso. Em vez de ela realizar aquilo nesse primeiro momento, por exemplo, o cara tem dinheiro para comprar um carro que custa 100 mil, e ele vai ter um grande endividamento. Essa pessoa compra um carro de 20, compra um carro de 15, um carro de 30, atende às necessidades dela e pega parte desse dinheiro, investe para construir ativos. E isso essa mentalidade vai fazendo com que essas pessoas vá construindo patrimônios, vá construindo essas novas rendas que vai fazer com que o dinheiro caia na conta dessa pessoa depois, sem que ela precise trabalhar. Porque também assim, ó, a diferença entre a mentalidade pobre e a mentalidade rica, né? Das pessoas que são pobre e rica, vamos dizer assim. A única fonte de ativo de quem tem uma mentalidade pobre, o que é normalmente? É o salário. Só o salário, né? Então tem um ativo e tem vários passivos. Então aqui é só uma fonte de entrada e a fonte de saída são várias, né? E é diferente, então, das pessoas que têm essa mentalidade rica, né? Então, é o contrário. Ela tem muito mais ativos. Então, aqui, a fonte de entrada são infinitas, né? Porque tem pessoas aí que tem 10, 15, 20, 100 fontes de renda. E passivo, ela tem, mas é muito menos, né? Até porque tem uma fonte de renda inesgotável, vamos dizer assim, porque aquilo ali ele vai estar sempre ganhando dinheiro, né? Porque é uma renda passiva, vai estar sempre ali trazendo um montante para ela. E aí, então, tipo, os passivos são poucos em relação ao que ela ganha. Exatamente. E aí, qual dessas duas pessoas, qual desses dois comportamentos você tem tido? Nós aqui, os últimos anos, a gente se comportou exatamente como uma mentalidade de pessoa pobre. Não estou falando de ser rico ou não, ou ser pobre, mas o comportamento era de uma pessoa pobre. A maioria das pessoas no mundo hoje vivem exatamente dessa forma. Elas trabalham, elas têm uma única fonte de renda, que é o seu salário, e constroem uma série de passivos. Né? É carro, é casa. E aí essa pessoa passa a não ter coragem para querer encarar algo novo, porque o medo domina a pessoa. Imagina, você já tem um carro, você já tem uma casa, você já tem uma estabilidade, você já tem todas as suas contas para pagar. Muitas vezes você recebe 5 mil, na primeira semana você já pagou, gastou todo o dinheiro e acabou. Então você fica pensando, pô, como é que eu vou fazer algo diferente se eu perder esses 5 mil que eu já ganho, já era. E aí isso te limita. Isso trava o seu processo de crescimento. Não estamos dizendo aqui que se você está vivendo isso é totalmente errado, né? Mas a gente foi condicionado pelas crenças da nossa família e da sociedade que a gente vive para ser exatamente assim. Mas a gente pode ir mais do que isso, a gente pode ser mais do que isso. Então a gente começou a entender o comportamento das pessoas que têm uma vida extraordinária e a gente começou a estudar sobre isso, a gente começou a adequar a nossa realidade também para essa realidade das pessoas que têm pensamento de abundância, que não vivem na escassez de uma única fonte de renda, com medo de perder o emprego a qualquer momento, com medo de encarar um novo projeto porque não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Então, esses comportamentos aí fizeram com que a gente mudasse completamente, né? E aí você deve se perguntar agora o seguinte, bom, legal, eu talvez esteja sendo essa pessoa que tem essa mentalidade de uma pessoa pobre, mas eu quero começar a mudar isso, né? E quais são os caminhos, Janice, que eu posso começar a fazer? As formas, né, de você começar a construir a sua liberdade financeira. Quais são as formas? Bom, primeiro você precisa entender que se você trabalha em alguma empresa, né, se você ganha lá o seu salário, que praticamente não sobra nada, que aquilo ali é o seu dinheiro que entra para você pagar suas contas e pronto, não sobrou um centavo, não sobrou R$1, pode ficar preocupado, porque não é uma forma de você conquistar sua liberdade financeira, tá? Então já vem um alerta aí, né? Porque
Isso Nunca vai acontecer. é uma limitação, né? Porque você está totalmente limitado. Você trabalha simplesmente para receber e pagar suas contas. Vamos dizer assim, que você sobrevive com aquilo que você ganha, né? Segunda coisa também, se você trabalha para alguém, você ganha seu salário, sobra um pouquinho, tipo, sei lá, sobrou 100, 200, 300, 500 reais esse mês, só que você acaba não investindo esse dinheiro. Então, de certa forma, você não faz nenhum movimento aí para que, de fato, você consiga construir seus ativos, né? Então, também, não... Tá com dinheiro debaixo do colchão por medo de investir. Isso aí não tá com nada, né? E também você precisa levar em consideração que o resultado, para que você tenha uma independência, afeta diretamente na sua qualidade de vida. Totalmente. Né? Totalmente. Porque é aquela coisa que sempre fala, dinheiro não traz felicidade, dinheiro ajuda você a ficar mais tranquilo, você ter uma vida mais tranquila, né? Te traz tranquilidade, te traz paz, e para que você consiga realizar aquele sonho. Aí, se você não tem isso, como que faz? Realmente, né? Você não tem aí uma qualidade de vida que você merece. E nem proporciona isso para a família, né? Exatamente. Para as pessoas que estão ao seu lado, aquilo começa a se transformar em um grande problema, né? Que a gente sabe aí que, às vezes, essa questão do financeiro acaba afetando aí todo o relacionamento que você tem com a sua família, com o seu cônjuge, enfim. Então, assim, só um detalhezinho. Se você hoje ganha só para sobreviver, o seu plano B tem que começar imediatamente. Se você tem um pouquinho, mas não faz nada com isso, também não vai para lugar nenhum. Né? Então, qual que é a melhor forma de construir liberdade financeira? É você se tornar um empreendedor, não é mesmo? É a forma mais interessante. É a forma mais interessante que tem, porque você, primeiro, não tem limitação aí de ganhos financeiros, de que a gente sempre fala que depende única e exclusivamente da sua vontade de fazer as coisas, né? Então, se você tem vontade, se tem comprometimento de fazer aquilo que precisa ser feito, você vai fazer acontecer, entendeu? Não tem limitação para isso. Uma coisa interessante que talvez as pessoas não se deem conta disso. O salário é inimigo do lucro, né? Quando você passa a ser empreendedor, você começa a pensar em lucro e não em salário, né? Sim. E aí, o que é que diz que o salário é inimigo do lucro? Porque quando você tem um salário, tem um teto. E quando você tem um teto, tudo que tem um teto limita. Então, mesmo que você seja um funcionário público, você nunca vai conseguir ser um multimilionário porque você tem um teto. Você sempre está limitado àquilo ali, você nunca vai dar um salto maior. Já o empreendedorismo, não. O seu limite, quem coloca é você. Você disser que você quer faturar 100 milhões de reais, ser bilionário, você pode ser bilionário. Com certeza. Você vai atrás de caminhos, né? Vai aprender como você chegar até aquele valor que você quer. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo estaria lá. Mas é fascinante. É fascinante. Exatamente. Não tem ninguém que te coloque limite para nada, né? Então, a outra forma de você construir a sua liberdade financeira é você guardando dinheiro e você investindo, né? Você vai ganhando mais dinheiro, só que simplesmente você não vai gastando aquilo. O que você vai fazer? Você vai investir para que aquilo ali te dê renda passiva, né? Que esse dinheiro está rendendo juros. Juros compostos, como a gente fala, Exatamente. né? Juros sobre juro. Então, aquilo ali te dá a possibilidade, então, de você ter, sim, a sua liberdade financeira, né? Mas tem um detalhe, né? Nessa questão, né? Todos os livros de finanças que a gente vê por aí, ele fala justamente que você pode realmente ter a sua independência financeira se você guardar um pouco daquilo que você ganha para investir. Só que todas as vezes que eu li esses livros, ele me deixava um pouco frustrado, eu tenho que confessar aqui. Porque muitos desses gurus aí das finanças falam para você cortar coisas que são essenciais para você. Por exemplo, você tem que cortar um cafezinho e depois de 5 anos você vai conseguir tal coisa. Ou você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta, um lazer, de comer uma pizza, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque você vai ter que juntar esse dinheiro. E aí a pessoa começa a viver uma vida de escassez. Ela começa a se limitar, em vez de pensar como eu posso ganhar mais dinheiro, ela começa a pensar em como que ela pode cortar as coisas. E isso vai tendo um impacto diretamente na qualidade de vida da pessoa. Na qualidade de vida dela, na qualidade de vida com a família, com os filhos, porque ele começa a ficar... Na hora que você começa a contar o cafezinho,
você começa a se limitar, ó, a cabeça da escassez não leva você para lugar nenhum. Só que assim, se você pegar, vamos supor que você ganha R$ 3.000 hoje, tá? E o seu custo de vida é uns 2.700, vamos dizer, sobrou 300 por mês. Se você investir R$ 300 por mês durante 30 anos, pode ser que você consiga algum patrimônio, se você investir do jeito certo. E essas coisas nunca me pareceu muito longe, pô, eu tenho que me privar de uma série de coisas hoje para daqui a 30 anos eu poder usufruir disso. Isso não me parecia interessante, isso me deixava angustiado, digamos assim. Porque daí vai poder aproveitar o bom da vida só quando estiver lá na terceira idade. Nada demais com isso, nada de errado quem faz assim e quem pensa assim, né? Mas existe uma outra visão, uma outra mentalidade de que você pode fazer isso enquanto você é novo, mais jovem, quando você está construindo ainda a sua vida, não é mesmo? Isso. Então, de todas essas coisas que a gente falou, no nosso caso, a gente recomenda que você comece a pensar assim também, o empreendedorismo pareceu o mais adequado para o que a gente queria, né? E aí a gente começou a buscar mais sobre empreendedorismo, começou a saber como é que a gente pode começar nesse negócio de empreendedorismo, aí criar um negócio com propósito, quais são as atitudes, mentalidade, e a gente foi construindo projetos digitais, e a gente vai explicar por que você deve pensar no digital. A gente defende aqui nessa série de você ter seu plano B no digital, e aí a gente foi mergulhando aqui nesse universo digital, a ponto da gente chegar aqui hoje e poder falar para você que esse é um dos melhores caminhos que você deve pensar na sua vida. Assim, é para todo mundo? Talvez não. Mas empreendedorismo se aprende. Então, se você quiser aprender empreendedorismo, você aprende. Se você quiser ter isso na sua vida, fazer algo mais na sua vida, ser o protagonista da sua história e não ter limitações, o empreendedorismo é o melhor caminho que você deve seguir. Sem sombra de dúvida. Então, se você está em dúvida aí se deve ou não empreender, a resposta é empreenda. Faça acontecer, porque você vai crescer muito nesse processo. Muito, muito, muito. Agora, por que é o digital o caminho? Por que empreender no digital é o caminho? Então, o digital nos dá não a facilidade, né? Porque não é fácil também, porque é um negócio, tem um processo de maturação e tudo mais. Mas o digital, você tem a possibilidade de faturar muito, mas muito, em um curto período de tempo, né? Existem pessoas hoje no mercado que trabalham com o mercado em negócios digitais, né? Que faturam R$1 milhão em apenas um dia. Conhecemos história de pessoas que faturam 30 milhões. Ó, não falamos errado não, tá? Tem gente que fatura R$1 milhão em um dia e tem gente que fatura 30 milhões de reais em um dia. Você consegue imaginar isso? Pode ser que para você, assim, falando isso, nossa, será que é verdade? Não, isso não é realidade. E por muito tempo a gente não tinha essa visão também, não enxergávamos, né, que existia essa possibilidade de a gente conseguir isso no digital, né? A gente fica muito aprisionado nessa questão de você, meu Deus, você trabalha numa empresa, durante um ano inteiro você não ganha às vezes nem R$50 mil, nem R$80 mil, né? Porque imagina só você faturar, sei lá, esse valor, 100 mil, 80 mil em um dia só, né? É quase... É quase impossível, né? Mas sim existe, então o digital ele possibilita isso, né? Tem essa, como é que eu vou dizer? É a questão assim, ó, vamos pensar hoje, você tem um negócio físico, né? Você fica limitado, por exemplo, em realizar vendas diariamente, né? Às vezes, se tiver logística, não consegue entregar. Não consegue fazer entrega e venda sei lá, de 1.000 produtos, vamos dizer assim, né? Não tem como, ou você executar 1.000 serviços em um dia, é impossível. Ou talvez você teria que ter um exército de vendedores, né, para poder fazer acontecer. Agora, no digital te permite você trabalhar com infoprodutos, né? E o infoprodutos, o que é? É um curso que você grava as aulas e você vende o quê? Você vende um login e uma senha. Então, o que te impede de você fazer 1.000 vendas em um dia? Nada. 5.000 vendas, 10.000 vendas, não há impedimentos, entendeu? Acho que a única coisa é a questão de quanto você investe, porque o digital tem aquela questão do jogo dos números, né? Quanto mais você investe, mais você ganha. O produto ser bom. O produto ser bom, claro. Ajuda a transformar a vida das pessoas. Então, assim, ó, tipo,
não existe limitação, entendeu? Então você tem essa grande possibilidade, né, de você ganhar um valor bem expressivo em um curto período de tempo. E né? além disso, assim, isso pareceu favorável. Realmente, para você hoje, ouvindo isso, pode dizer assim, ah, mas isso não é verdade. Isso é verdade, isso acontece hoje. E aí, quando a gente descobriu isso, por isso que a gente fala assim, se você não está ainda onde você deseja, é porque você ainda não aprendeu como chegar lá. Se você aprendesse, ter R$ 1 milhão, você já teria na sua conta, Com sem sombra de certeza. dúvida. Então, pensar, putz, eu teria que juntar R$ 300 por mês para eu ter um patrimônio daqui a não sei quantos anos. E a gente começou a aprender sobre esse universo digital, a gente começou a explorar, começou a descobrir que tinham pessoas vivendo essa vida, vivendo a vida dessa forma, tendo um faturamento que talvez eu iria trabalhar a minha vida inteira e talvez todas as minhas gerações se fossem da mesma coisa e não ia conseguir ganhar os R$ 30 milhões que o cara ganhou, que as pessoas ganham aí, às vezes em um dia, né? Às vezes em 7, 10 dias. Então, assim, isso nos pareceu atrativo e aí, com base nisso, a gente começou a mergulhar nesse universo digital, a explorar esse universo e tipo, não, se tem gente fazendo, a gente também pode fazer, vamos ver quais os caminhos, o que essas pessoas estão fazendo. E aí a gente descobriu, opa, tá todo mundo empreendendo. E todo mundo empreendendo no digital. Tá todo mundo empreendendo no digital. Essas pessoas, talvez no passado, o conceito de você ter uma grande empresa era assim, você tem que ter uma grande empresa com uma sede enorme, vários funcionários, e só essa forma eu também pensava assim, essa era a única maneira de você ter alguns milhões na sua conta, era você ser empreendedor de um negócio físico com uma sede e com muitos funcionários. Hoje não, tem pessoas que faturam muito, muito no digital e a gente tem um bom faturamento também. E é só nós dois e quando a gente precisa de pessoas, a gente contrata pessoas que nos ajudam de forma terceirizada em projetos pontuais. Então eu não tenho a necessidade hoje de uma folha de pagamento gigantesca de funcionários que muitas vezes trabalham ali só pelo salário, não estão muito interessados no sucesso. Ele quer o salário e passa o tempo ali, não está tão motivado, não preciso motivar pessoas. A motivação que a gente faz preciso do projeto XYZ, quem que é o melhor nessa área? É essa pessoa, vamos negociar, a gente paga para essa pessoa, vê o melhor que a gente consegue ali, e faz o projeto, entrega o projeto e tipo, olha, que incrível isso. Então, sem precisar ter todos esses custos envolvidos. Então, assim, o digital, empreender no digital, é o caminho justamente por esses motivos. A gente está falando vários motivos na série inteira, né? E esse é um dos motivos porque você deve considerar empreender no digital. Imagina faturar R$ 1 milhão em um dia, o que você acha? Maravilhoso, né? E aí, o que você está fazendo, então, que ainda não está surfando essa onda? Uma excelente pergunta. Essa onda junto com a gente. É uma excelente pergunta. Você está aí navegando no seu Instagram. Não sei surfar, não tem problema, você vai aprender a surfar, né? O cara tá ali no Instagram, você tá aí na sua casa, chega do seu trabalho, tá lá navegando no seu Instagram, não deu conta de cada 2 postagens, tem um patrocinado de alguém que tá ganhando dinheiro, já é para você começar a olhar agora. Aí você tá ali no trabalho, muitas vezes um trabalho que você não gosta, não ganha o quanto você merece, não tem liberdade financeira, independência pior ainda, e nunca vai ter porque você está limitado, está num teto, alguém te ditando as regras aí na sua vida. Então comece realmente a pensar desse jeito, a pensar no seu plano B, a construir algo diferente. Você vê a vida inteira ganhando um limite, começa a construir seu plano B. A gente vai falar isso num episódio só sobre essa transição de carreira, né? E faça assim, ó. Você pode fazer, quem sabe, o seguinte exercício também, né? Hoje você ganha quanto? Isso que você ganha, você consegue realizar aquilo que você deseja? Ou vai te dar um futuro realmente aquilo que você gostaria para sua vida, para sua família? Então já dá para você pensar, eu vou viver minha vida inteira assim, não vou conseguir juntar dinheiro, não vou conseguir ter liberdade financeira, não vou conseguir ter independência financeira. Então, por que você está vivendo ainda e fazendo isso que você está fazendo? Para quê? Ser simplesmente escravo do trabalho
e continuar essa vida porque precisa de dinheiro para pagar as contas, a gente merece muito mais que isso, né? Sem sombra E de aí vem a seguinte questão: vai ser fácil, Josiane? É claro que não. Não vai ser fácil. Não é fácil quando a gente. Tudo aquilo que vale a pena na vida não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo teria, todo mundo seria empreendedor, todo mundo. Mas no final de tudo, vale a pena? Nossa, se vale. Muito. Nossa, se vale. É claro que não vai ser fácil, mas no final de tudo, vale muito a pena. Vale muito a pena por vários motivos. O motivo de você construir algo com propósito, de você ajudar as pessoas, de você se ajudar. Quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você tem. E aí, se você tem mais dinheiro, aí vem um ciclo que a gente fala de ciclo, não é vicioso, ele é virtuoso já, né? Porque aí você ajuda mais pessoas, você ganha mais dinheiro, a sua vida tem mais propósito. Você ganhando dinheiro, você ajuda as pessoas que estão em volta de você, a sua comunidade, ou quem sabe você começa a doar dinheiro para outras pessoas, você começa você estando nessa abundância, tudo à sua volta começa a se tornar abundante. Né? Tudo à sua volta. E existe uma frase assim, ó, que você precisa dar o primeiro passo, né? E aí assim, ó, você daqui a 1 ano você vai desejar estar começando hoje. Ter começado hoje, né? Tá começando hoje. Então, dê o primeiro passo, né? Você precisa começar a se movimentar, né? Nem que seja, não, já deu um estalo aqui, acho que é realmente isso que eu preciso estar fazendo da minha vida, né? Então, quando você começa a se deparar com essas situações e perceber realmente que você pode fazer alguma coisa, só depende de você, né? A vontade de você querer fazer e fazer, né? Porque não adianta querer ter vontade, mas você não se movimenta para que isso de fato aconteça. Então você precisa começar e precisa querer e precisa começar a fazer. Mas por que ele precisa começar a fazer? Porque você merece mais, simples assim. Você merece mais, você merece ter uma vida com mais tranquilidade, uma vida com livre de escassez. Imagina que você entra no supermercado hoje e aí você fica o tempo inteiro contando dinheiro porque você não sabe se vai dar para você comprar aquilo. Ou ter que ficar escolhendo o produto que não é mais barato, né? Pois é, você não acha que você não merece mais? Você não acha que isso deveria não ser um problema para você? Imagina se você tivesse isso. Começa a pensar agora por um segundo se dinheiro não fosse um problema na sua vida. Se você pudesse hoje entrar no supermercado e comprar o que você quisesse sem se preocupar com o preço. Se você pudesse ter paz e tranquilidade de saber que se chover ou fizer sol, o seu rendimento está ali, você vai ter suas contas pagas, né? Como que seria isso para vocês? Consegue parar por alguns segundos agora, enquanto a gente está falando, e pensar como que a sua vida poderia ser se você tivesse essa tranquilidade? E de você poder realizar seu sonho, de você proporcionar isso também para as pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes, às vezes você tá num emprego e que você tem que trabalhar o ano inteiro e esperar lá o mês que vai vencer suas férias para você receber um dinheirinho, né? Que na verdade esse dinheiro depois lá no mês que vem já vai dar diferença, porque você na verdade só antecipou, né, esse dinheiro, porque você recebe antecipadamente aí suas férias. E aí para você fazer uma viagem, sei lá, uma vez no ano, não é só isso que a gente merece da nossa vida, né? A gente merece muito mais. Pensa na possibilidade, se você tivesse a possibilidade de viajar, sei lá, uma vez no mês, ou quando você tiver vontade de viajar, né? Proporcionar isso para as pessoas também que estão à sua volta, sua família, eu falo, né? Seus filhos, seu cônjuge, enfim. Então, olha só, a tranquilidade de você não se preocupar. Esse mês eu vou ter que dar um jeito de, sei lá, arrumar mais tantos R$1.000, ou trabalhar hora extra porque eu preciso pagar tal conta, ou porque eu quero fazer tal coisa, eu preciso de tanto de dinheiro a mais para poder realizar aquilo. Então, quando você começa a sair dessa escassez, porque a gente fala, né, é escassez porque você fica se limitando das coisas, né, você fica se limitando daquilo que você pode adquirir, daquilo que você pode fazer. Então, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a ficar numa vibração mais tranquila, e dinheiro já não é mais tanto o problema, né? Aí que tá a questão da liberdade financeira também, né? O dinheiro, ele não é mais um problema na sua vida.
né? Então, e você acaba entrando numa onda também daquela coisa assim, ó, que trabalhar para você já vai ser uma opção, Perfeito, perfeito. né? Você não faz mais aquele trabalho por obrigação, porque você precisa de dinheiro. Hoje muita gente faz isso, sai todo dia de casa e tem o maior sacrifício, muitas vezes ônibus, deixa filho pequeno na escola, uma rotina corrida ali, às vezes não tem nem tempo de ter um tempo de qualidade com a família, porque está trabalhando bastante. E tem pessoas que saem de casa às 6 da manhã, porque às vezes o trabalho é bem distante, e volta, já é 8 da noite, essa pessoa chega em casa já exausta e tudo bem, você trabalhou muito, realizou pouco no final da história, porque às vezes essa pessoa trabalha tanto, se dedica tanto, mas no final do mês o salário mal dá para pagar as coisas. Isso é uma triste realidade que muitas pessoas vivem justamente assim, elas trabalham, realizam pouco na vida, chega ao final do mês para olhar o salário, putz, não deu nem para pagar as contas. Então, quando a gente traz para você esse conceito do plano B, de você pensar em querer algo mais na sua vida, é justamente por isso. Não é que, tipo, ganhávamos salários ruins. Não é isso. No nosso caso, não era por isso. No nosso caso, é porque faltava o protagonismo da gente fazer a diferença na vida das pessoas, de encontrar um propósito. Mas, pô, se tem pessoas que estão numa situação onde ela não tem liberdade financeira e independência, esse deveria ser um dos primeiros pilares que a pessoa deveria ter na vida. Se você não tem hoje uma meta de ter sua independência financeira, você tem que começar a pensar nisso imediatamente. Você tem que começar a caminhar nessa direção já. Não espere 30, 40, 50, 60 anos para você poder usufruir de alguma coisa. Você tem que começar a ter isso como meta e começar a criar caminhos. É aquilo, né? Se você não transformar um objetivo aí de ter talvez a sua independência financeira numa pequena meta, que você vai criar alguns passos para que você possa chegar até lá, você nunca vai realizar. Se você você nem sabe quanto você precisa para você manter o seu padrão de vida, você nem sabe disso. Então é aquela coisa, se você nem sabe disso, você nunca vai chegar lá. Você vai viver a vida inteira, ganha um salário, vai trabalhar, volta para casa, espera férias acontecer, aí começa a se tornar para você assim, ó, sexta-feira, um dia que você está alucinado de felicidade, porque é sexta-feira! Aí chega na segunda-feira, você vai. Domingo, começa domingo, a síndrome do domingo à noite, né? O domingo, quando quem tá lá assistindo o Fantástico, que dá lá a boa noite do Fantástico, ferrou, né? Porque segunda-feira começa uma rotina, as pessoas começam, vai trabalhar, vai pro inferno trabalhar. A pessoa chega na segunda-feira. Nossa, deprimida. Deprimida, mal-humorada, chateada. Você acha que a vida é isso? De verdade. De verdade mesmo. Você acha que a vida é isso? Não é isso. Você merece ter liberdade financeira. Você merece ter sua independência financeira. E a gente quer trazer para você essa reflexão que sim, o empreendedorismo e o empreendedorismo digital, você consegue sim construir isso, tá? Então assim, a gente quer fechar esse nosso episódio aqui, que eu acho que a gente trouxe bastante insights e provavelmente vai ter bastante reflexões aí, né? Depois que você finalizar aqui, mas a gente quer trazer um exercício para você, né? A gente fechar aqui com um exercício para que você possa começar aí a se movimentar, né? Na direção aí da sua construção, da sua liberdade financeira. Que é a seguinte questão, o primeiro exercício que você precisa fazer é você saber qual o valor que você precisa para poder construir sua independência financeira. Pega papel e caneta agora. Um caderninho especial, não pega um caderno. Vamos sair dessa escassez de pegar um pedacinho de papel. Qualquer pedaço e qualquer papel. Qualquer papel. Pega um caderninho, tá? Algum lugarzinho especial. Ou até pode ser no seu celular. Comece lá a escrever assim, ó, meu plano B. Volta, assiste lá os episódios da série para ver os insights que você conseguiu extrair ali de cada um. Mas nesse insight aqui, anota isso bem bonitinho. Qual que é o valor, né? Qual que é o valor que você precisa? Qual o valor que você precisa para construir sua independência financeira? Qual o valor que você precisa? É 3 mil? É 4 mil? É 5 mil? É isso que você precisa receber todos os meses para que você não precise mais ser um escravo do trabalho. Que o trabalho para você se torne uma opção. Você vai trabalhar porque você quer trabalhar.
E além disso, você quer trabalhar naquilo que você gosta. Nada melhor do que a gente trabalhar no que gosta, né? Acho que muita gente também está infeliz por isso. Sim, tá? é uma outra realidade, né? É Porque uma outra realidade. você tem paixão naquilo que você faz muito bem feito, né? E é uma consequência, né? Você vai trabalhando cada vez mais e ajudando outras pessoas, e é uma outra visão. É isso aí. Então, primeiro exercício é anotar o quanto que você gostaria, o quanto você precisa para manter o seu padrão de vida. Qual que é o segundo? O segundo, você vai ter que elencar quais são as novas ações que você precisa fazer para que você possa chegar lá, né? Não adianta você dizer que quer fazer, que nem a gente falou anteriormente, né? Você quer fazer, mas não começa, você tem que ter atitude. Então, você precisa elencar quais são as novas ações que eu preciso ter, que eu preciso fazer para ir em direção àquilo que você precisa. Sei lá, precisa 10 mil reais, por exemplo. Quais são as novas ações que eu preciso fazer para que eu consiga chegar até lá? Tá? Você precisa elencar direitinho quais são as novas ações, como que você vai fazer isso, né? Coloca a data direitinho ali, vou começar a fazer isso, isso e isso a partir de amanhã, a partir do mês que vem, não sei. Deixa algo bem visível aí para que você não se perca no caminho, não esqueça daquilo. É bem importante, assim. Hoje a gente está muito na questão da tecnologia, do digital, sim, incrível. Mas é muito importante que a gente é muito adepto ainda ao papel, né? A gente tem bastante coisa aqui no nosso escritório pendurado na parede e tudo mais, porque a gente precisa ver as coisas, né? Mesmo assim, tá tudo no celular. E aquilo ali nos motiva também para que a gente caminhe em relação àquele nosso objetivo, tá? Então, coloca aí as novas ações e o que você precisa fazer e elenca a data, elenca direitinho aí tudo que você precisa começar a partir de hoje a fazer para que você consiga caminhar em direção à sua liberdade financeira. É isso aí. Então, resumão para você, Liberdade financeira é diferente de independência financeira. Liberdade financeira é quando você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Independência financeira é quando você tem o seu padrão de vida, que seja lá 3 mil reais, e você conseguiu construir ativos que te garantem esses 3 mil reais. Com isso, se você tem esse valor todo mês, você se torna uma pessoa mais tranquila, né? Você começa a ter mais qualidade de vida, porque dinheiro deixa de ser um problema na sua vida, você começa a transbordar numa energia que você começa a fugir dessa escassez ali, né? De ficar cortando o cafezinho, que é o próximo passo de você não querer pensar em cortar o cafezinho, em cortar as coisas que te deixam feliz, para que você possa juntar dinheiro por 20, 30 anos para você usufruir lá na sua aposentadoria. Então a gente recomenda que você comece a explorar esse universo digital, porque tem pessoas ganhando 1 milhão de reais por dia, tem pessoas faturando 30 milhões de reais por dia. Talvez você hoje na sua cabeça teria que trabalhar a sua vida inteira e todas as suas gerações para faturar 30 milhões de reais. Tem gente que fatura isso em um dia. Só que para isso você precisa ter claro o quanto você gostaria para que você possa caminhar rumo à sua independência financeira, porque se você não sabe isso, se você não cria plano de ação para chegar até lá, isso nunca vai acontecer. E aí a gente está trazendo um exercício para você, que é já começar saindo da escassez, anotando isso num lugar legal, nada de um papelzinho de pão, nada de um papel qualquer que você vai depois esquecer e jogar no canto, e pegar isso e começar a visitar ali todos os episódios da série, pegar os insights, e aqui no ponto financeiro você anotar isso e começar a realmente decidir criar o seu plano B no digital, porque o digital é o caminho, tá? É isso aí. Digital é o caminho. Exatamente. Muito obrigada por vocês terem assistido o nosso vídeo, né? Estarem conosco aqui também até o nosso 5º episódio. Compartilhe com outras pessoas, com certeza outras pessoas vai fazer, se fez diferença para você, provavelmente para outras pessoas também vai fazer diferença, né? Isso aí. Curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aí a notificação dos outros vídeos. A gente vai ter, essa série é composta por 8 episódios, mas vai vir mais novidade aí para vocês, então ativa as notificações para você receber tudo em primeira mão, tá bom? É isso aí. Grande beijo e até o próximo episódio.